Na minha reflexão de ontem, nós conversamos sobre os 40 anos do PT. Se você não sabe, o PT completou 40 anos nesse final de semana e teve uma celebração, uma festa para comemorar. O Lula discursou, o Haddad discursou, o Mercadante discursou. E eu falei no meu vídeo que o PT ele estava obsoleto, repetindo aquilo que o Tarso Genro havia dito e que basicamente o Lula e o Mercadante também disseram em seus discursos. E eu falei que o PT estava obsoleto não por conta da política do PT, mas o PT está obsoleto por conta do contexto social do trabalho, no qual hoje é muito diferente daquele contexto que o PT surgiu há 40 anos. Se há 40 anos o trabalho ele estava organizado nas fábricas, o trabalho ele estava organizado e os trabalhadores estavam reunidos nos sindicatos, hoje nós já não temos mais isso. E o PT ele já tem uma enorme dificuldade, e agora nós podemos falar isso para a esquerda também, em se comunicar, dialogar, interagir com esse novo trabalhador. E com essa dificuldade de interagir nesse novo contexto do trabalho, o que acabou sobrando para a esquerda foi de fato o discurso das pautas identitárias, o discurso do identitarismo. Mas nesse meu vídeo do PT, vou deixar o link aqui na descrição, não sei se eu falei, se eu não falei, estou falando, se eu já falei, estou repetindo. Eu falei sobre algo interessante que eu achei que seria muito proveitoso nós aprofundarmos um pouco mais sobre esse contexto, sobre esse conceito, melhor dizendo, que nessa nova formulação do trabalho, o patrão, que antes tinha muitos poderes em cima do empregado, hoje ele tem ainda mais poderes. Porque no contexto atual do trabalho, o patrão ele deixa de ser o patrão e ele passa a ser um cliente. E aí que está a grande diferença do trabalho de hoje para o trabalho que nós tínhamos há 40 anos e o trabalho que nós vamos ter no futuro. Muitas pessoas nesse meu vídeo do PT vieram falando para mim nos comentários que eu estava equivocado porque a classe trabalhadora sempre vai existir. E eu digo para vocês que isso é um engano. A classe trabalhadora ela está morrendo e está reduzindo gradativamente. Você pode acreditar que as empresas elas têm trabalhadores. Na verdade, isso está mudando, porque as empresas elas estão tendo empresários. E aí que está a grande situação. O trabalho de 40 anos, aquele trabalho de linha de montagem, aquele trabalho fixo, aquele trabalho rotineiro, que nós já estávamos acostumados, que nós acabamos, pelo menos até o pessoal da minha geração, talvez até as pessoas nascidas ali no final dos anos 90, tenham o conceito de trabalho, ele está morrendo. O trabalho rígido, ele está dando lugar para um trabalho mais flexível, isso em todo mundo. O funcionário faz as horas que ele quer, o tempo de trabalho, a carga horária, se quer trabalhar hoje o dia inteiro, se quer trabalhar amanhã meio período, isso está ficando cada vez mais comum na Europa e não tarda para vir ao Brasil. Então o funcionário ele está tendo uma certa liberdade muito maior do que ele tinha há 40 anos. Só que, por conta dessa maior flexibilização que nós também estamos tendo, o patrão ele acaba se tornando cada vez mais um cliente. E agora eu vou explicar por quê. O neoliberalismo ele está empurrando cada vez mais as pessoas para uma informalidade, como a informalidade do Uber. Mas aí que está a questão. O trabalhador informal do Uber é diferente daquele trabalhador informal do vendedor ambulante na praia. O vendedor ambulante na praia, ele vai lá e vende os seus produtos. Ele é um trabalhador informal. O trabalhador informal do Uber é diferente. Porque existe a informalidade, mas é uma informalidade formal. Porque para aquele trabalhador vender, para aquele ambulante vender bebida na praia, ele não precisa de nada. Ele precisa comprar um isopor, colocar gelo, colocar as bebidas, as latinhas de cerveja, de água, de refrigerante e andar na praia. Ele é um ambulante. Ele é um trabalhador informal. Para o motorista de Uber poder dirigir para o Uber, ele tem alguns requisitos. E o requisito mais básico é que ele tenha uma PJ. Estou pegando o exemplo do Uber, mas os trabalhadores informais, é necessário que ele tenha uma PJ, que ele seja pessoa jurídica. E quando você é pessoa jurídica, você abre uma empresa. Então você, ao ter uma empresa, você vira um empresário. E aí que está a grande situação. Porque o que o empresário tem? O empresário ele tem funcionários, mas ele tira o seu dinheiro, ele tira o seu lucro pelo pagamento de salários. Ele paga, pelo pagamento de salários não, perdão, pelos clientes.
O empresário, ele lucra vendendo produtos, vendendo serviços para os clientes. Então, se eu sou o empresário de mim mesmo, que no caso é o microempreendedor individual, eu preciso estabelecer uma relação de clientelismo com quem vai me pagar. No caso, o Uber. Então, você não é um funcionário do Uber. O Uber, ele não contrata você como funcionário, ele contrata você enquanto empresa. Então, você presta serviços ao Uber. Logo, o Uber é o seu cliente. E isso é muito sutil, mas é muito importante que você tenha esse tipo de noção. Vamos sair do Uber e vamos para um outro exemplo, agora mais empresarial, William Bonner. William Bonner, ele não é um funcionário da Globo. As pessoas acham que o Bonner é um funcionário da Globo, não é. O Bonner, ele é um contratado da Globo. A Globo, ela é cliente do William Bonner. Não há diferença alguma do William Bonner para o encanador que vai até a sua casa fazer um serviço para você. Aquele encanador, ele tem um PJ e você contrata aquele encanador para vir arrumar o encanamento da sua casa. Ou seja, você é um cliente daquele encanador. Você o contrata. Você compra aquele serviço. E a mesma coisa a Globo faz com o William Bonner. A Globo compra o serviço de apresentação do William Bonner, ou o serviço de redação do William Bonner, de edição do William Bonner, porque ele é o editor-chefe, de editor-chefe do William Bonner, para ocupar aquela função. Então o William Bonner, ele presta um serviço para a Globo. Ele não é funcionário. Então, ao passo que o William Bonner deixa de ser funcionário, a Globo passa a ser cliente do William Bonner. E aí que está a grande situação, que ela é muito mais cruel para o trabalhador ou para o novo empresário do que anteriormente. Porque no mundo dos negócios, o cliente tem sempre razão. Sempre tem razão. E o capitalismo, ele funciona numa dinâmica que é a dinâmica dos excessos. Para que o capitalismo possa funcionar, é necessário que haja excessos. Excesso de oferta, excesso de produtos, excesso de espaço, excesso de dinheiro e principalmente excesso de mão de obra. Quanto mais mão de obra você tiver, mais você consegue achatar os seus preços. O que as empresas mais detestam é a chamada guerra de preços. E por quê? Porque na guerra de preços elas têm que ficar derrubando as suas margens. O que é guerra de preço? Eu coloco meu produto a R$10, você, meu concorrente, coloca 9. Vai haver uma migração e os clientes vão começar a comprar o seu produto. Aí o que eu preciso fazer? Preciso reagir. Preciso colocar o meu produto a R$ 8,50. Os clientes migram para mim. Mas você não vai deixar barato. Você coloca a R$ 8,25 e os clientes vão para você. Mas eu coloco a R$ 8,15 e os clientes vêm para mim. Então, gradativamente, há uma redução dos preços, porque nós entramos em uma guerra de preço. E o próprio Adam Smith, ele fala no livro dele, Riqueza das Nações, que é completamente desinteressante ter uma guerra de preços. Então, por isso que muitas empresas de pequeno setor, empresas que, não de pequenos setores, mas empresas que nós temos poucos representantes, como por exemplo petrolíferas, elas podem muito bem se reunir, e é muito fácil elas se reunirem, e conversar e dialogar em estratégias conjuntas, para evitar assim guerra de preço, que é prejudicial para todos os empresários, para os clientes. Isso é muito bom. Então, se é ruim para os empresários e os funcionários viraram empresários e os patrões viraram clientes, logo que esse cenário da pejotização é péssimo para os funcionários, para os novos empresários e muito bom para os clientes ou os antigos patrões. Porque se nós estamos estabelecendo uma relação de clientelismo e o capitalismo ele vive nos excessos, nós começamos a entrar em uma guerra de preços também para conseguir pessoas para contratar o meu serviço. Então, se eu sou um atendente de telemarketing, um empresário de mim mesmo, eu sou um empresário que tem uma empresa de atendimento de telemarketing, tem um representante, um único funcionário, eu mesmo. Então, o McDonald's, a NET, a Claro, por exemplo, contrata os meus serviços, adquire os meus serviços para fazer o atendimento ao cliente. Então ela compra a minha expertise, ela compra o meu serviço de atendimento e eu estou ali tendo uma relação com a NET e a NET não é mais o meu patrão. A NET é o meu cliente. E como eu falei, o cliente tem sempre razão. E essa relação de cliente com empresa, com o cliente com o fornecedor do serviço, o fornecedor do produto é muito cruel. Porque se eu não quiser comprar o seu produto, eu posso ir para uma outra loja. Então, se eu não quiser contratar você para ser o meu prestador de serviços, eu posso contratar outra pessoa por um valor mais barato.
E é claro que se o meu concorrente está cobrando um valor muito mais barato, eu também vou tentar abaixar. E como existem muitas empresas prestando o mesmo serviço de telemarketing que eu presto, porque todas as pessoas elas são empresas delas mesmas, você tem um achatamento dos salários. Então essa relação de novos clientes, nessa relação em que o patrão se torna um cliente, quem sai perdendo é o antigo trabalhador que agora virou um novo empresário. Eu espero que você tenha entendido esse contexto, esse conceito, melhor dizendo. É um conceito complicado, mas é um conceito interessante para que você possa entender essa nova dinâmica que nós estamos tendo no mundo do trabalho hoje em dia. Se você chegou até aqui, considere se inscrever, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, traga mais pessoas aqui para o canal do Professor Leonardo, me siga no Twitter, é @profileo_oficial, e também me siga no Instagram, que é canal Profileo.